vamos falar sobre o Manifesto pela Democracia e em Defesa do SUS. Esse manifesto defende a candidatura Lula-Alckmin para a presidência da República. Assinam esse manifesto ex-ministros da Saúde, ex-presidentes do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ex-presidentes do CONASENS, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, ex-presidentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e ex-presidentes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, um documento bastante importante, significativo neste atual momento em que a gente vive, já prestes ao segundo turno das eleições. Vamos conversar com Arthur Quioro, médico sanitarista, formado há 36 anos, professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ex-ministro da Saúde e é um dos ex-ministros justamente que assinam este documento. Oi, Quioro, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marlu, prazer estar de novo com vocês aqui, ainda mais num dia tão especial, que é o Dia da Saúde com Lula. Portanto, vamos agora, Quioro, falar desse manifesto, né, que é um documento de peso, né, que reúne aí importantes nomes, autoridades da área de saúde pública, nesse momento em que a democracia brasileira está sob ameaça. E o manifesto começa justamente defendendo o SUS e dizendo que o SUS é uma das pedras angulares da nossa democracia e um dos principais vetores de combate à desigualdade social. Queria, Quioro, que você falasse como é que foi a construção desse manifesto que reúne aí tantos nomes e entidades significativas da área da saúde no Brasil, e até no decorrer da conversa a gente pode ir falando alguns nomes que subscrevem esse manifesto. Não, eu acho muito importante, Marilu, são mais quase 30 dirigentes que estiveram à frente do Ministério, ex-secretários estaduais de saúde, secretários municipais, dirigentes das agências, que passaram pelos mais diferentes governos. Ele é, de fato, um documento suprapartidário, né, que, neste segundo turno, percebem que o SUS vive, talvez, a sua mais grave ameaça. Um SUS que vem sendo construído com muita dificuldade ao longo dessas mais de 3 décadas. Sim, é um contrato social, é uma tessitura muito delicada, porque envolve articular assuntos, serviços, responsabilidades das 3 esferas de governo, mas que tudo isso, e essa percepção dos ex-dirigentes nacionais que assinam esse documento, é que tudo isso, a despeito das dificuldades que o SUS ainda tem, é inegável que ele foi fundamental para produzir mais proteção à vida, mais qualidade de vida, diminuir mortalidade infantil, melhorar os indicadores, mas tudo isso vem sendo muito rapidamente destruído por essa gestão do governo Bolsonaro à frente da saúde. Veja, claro que também as outras decisões que são tomadas, eu vou dar um exemplo, quando se libera agrotóxico de maneira desenfreada, quando se arma a população e, portanto, aumenta, né, o número de vítimas dos nossos prontos-socorros, etc., tem medidas que são tomadas fora da saúde que têm um impacto muito grande. Mas a maneira com que o Bolsonaro lidou com a pandemia, a forma irresponsável, desastrosa, né, que fez com que o país tivesse mais de 687 mil mortos, inclusive milhares de crianças. Não é verdade que as crianças não foram afetadas, né? Essa irresponsabilidade sem limites levou esses ex-dirigentes, que inclusive muitos apoiaram outros candidatos no primeiro turno, a se reunirem e a construírem um documento singelo, ele é muito curto, mas ele é muito contundente no sentido de que talvez um dos desafios mais centrais do próximo governo será exatamente cuidar da saúde do povo brasileiro. E é exatamente Lula e Alckmin que representam essa única possibilidade de fortalecer os avanços já obtidos no SUS, mas, ao mesmo tempo, implementar as novas medidas, corrigir os rumos, chamar a responsabilidade, ou seja, reconstruir aquilo que é fundamental para a saúde do povo brasileiro, que é a coordenação nacional do sistema de saúde com um pacto interfederativo, solidário, cooperativo, que responsabilize as prefeituras, os governos estaduais e o próprio governo federal, no sentido de colocar em prática o que está previsto na Constituição. Porque mais de 173 milhões de pessoas no nosso país dependem exclusivamente do SUS.
E mesmo aqueles que têm planos de saúde estão sendo seriamente afetados. Vou dar um exemplo, Maria. Quando o governo larga a mão de fazer a regulação e cuidar do complexo industrial da saúde, começa a faltar máscara, luva, gorro, medicamentos básicos na atenção básica, medicamentos de alta complexidade. Quando o governo faz uma ação deliberada de desestímulo da população ou coloca em xeque para valer o valor das vacinas, cai a cobertura vacinal de todas as vacinas. E neste momento nós estamos extremamente vulneráveis a voltar a ter paralisia infantil, espelho, aumentar a tuberculose, evitar uma coisa que a gente estava conquistando, que era acabar com o câncer ginecológico através da vacinação das meninas e dos meninos. Né? Enfim, é um verdadeiro desastre. E isso uniu. São quase 30 dirigentes, entre ex-ministros, ex-secretários municipais, estaduais e ex-diretores de agências, que, como eu disse, de forma suprapartidária, né, clamam, né, para que a gente possa defender o SUS e a própria vida, né, que a gente precisa mudar a condução desse país. Exato. Bom, entre os que assinaram, né, esse manifesto estão os ex-ministros da Saúde, Humberto Costa, José Saraiva Felipe, José Agenor Alvarez da Silva, José Gomes Temporão, Alexandre Padilha, Marcelo Castro, Arthur Chioro, que está conversando conosco, e entre os ex-presidentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde estão Armando Rágio, Carlos Eduardo Lula, João Gabardo dos Reis, José Vanderlei Neto, Júlio Miller, Marcos Pestana. Entre os ex-presidentes do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde estão Paulo Dantas, José R. Medeiros, Armando Rágio, Edmundo Galo, Gilberto Natalini, Luiz Odorico Monteiro de Andrade, Silvio Fernandes da Silva, Elvésio Miranda Magalhães Júnior, Fernando Monte, entre os ex-presidentes da ANS, Fausto Pereira dos Santos, André Longo, e entre os ex-presidentes da Anvisa, Gonçalo Vecina, Cláudio Maierovic, Dirceu Raposo de Mello, Dirceu Bardano e William Dibby. Portanto, esses são os nomes muito importantes, né, na saúde pública brasileira. Agora, o manifesto, né, Chioro, ele fala também a respeito da Covid e fala dessa questão da substituição da gestão técnica e científica por uma linha de comando militar e submissa aos interesses do Centrão. Aqui eu estou lendo exatamente o que está nesse manifesto. E isso prejudicou muito toda essa administração, digamos assim, do SUS? Não há dúvida, porque o Ministério da Saúde, nós que assinamos esse documento, nós temos em comum o fato de termos servido a diferentes presidentes da República, de diferentes partidos, mas ter contado sempre com uma equipe técnica muito qualificada, né, que compõe a estrutura do Ministério da Saúde. Que, governo a governo, garante a estabilidade, a condução das políticas públicas, das ações governamentais. E o que o governo Bolsonaro fez foi exatamente, através de uma ação ideológica desmedida, literalmente despachar. Ou demitir, ou colocar num canto, literalmente num canto, fora de ação, o conjunto de técnicos que contam com uma capacidade de mobilização e de implementação de princípios. Porque, veja, o Ministério da Saúde executa na prática, na ponta, muito pouca coisa. Quem executam as ações são os estados e municípios. Mas o Ministério da Saúde tem um papel fundamental de coordenação. Ele arma o jogo, ele cobra responsabilidades, ele cria as condições. E foi exatamente essa desmontagem do comando técnico do Ministério que permitiu que esse negacionismo prevalecesse. Então, assim, cargos técnicos, absolutamente técnicos, foram substituídos por militares ou por indicados pelo Centrão, sem nenhuma experiência em gestão pública, sem nenhum conhecimento do SUS, sem interlocução com os estados e com os municípios, que, como eu disse, são aqueles que fazem a condução das políticas. Então, fica muito fácil, porque a hora que você desmonta a estrutura de comando do Ministério, né, fica apenas aquele discurso ideológico. Vai virar jacaré, se vacinar vai ter problema. Ou, por exemplo, as mudanças que foram feitas no Programa de Saúde da Mulher, com retrocessos absurdos. As equipes técnicas resistiriam, mas olha, isso não tem evidência científica. Olha, a Organização Mundial de Saúde, olha, as universidades.
os livros técnicos de medicina, de enfermagem, etc., não recomendam isso. A saúde pública no mundo inteiro não faz mais isso. Então, para poder operar esse retrocesso, houve toda uma estrutura de desmonte da máquina, né? E, ao mesmo tempo, de confronto. Vou dar um exemplo bem concreto que ficou bem conhecido. O Instituto Butantan, que é um instituto secular, mais de 100 anos de existência, ele foi estruturado pelo governo do Estado de São Paulo, mas ele sempre funcionou com recursos nacionais, recursos do Ministério da Saúde, que é o grande demandador, é quem compra a sua produção no Ministério da Saúde, porque a produção do Butantan não é para São Paulo, é para o Brasil inteiro. Aliás, muitos produtos, inclusive, são exportados. Quando explode a pandemia, ao invés de Bolsonaro sentar com o governador de São Paulo, que na época era o João Dória, né, e buscar o bem comum, ele coloca em primeiro plano os interesses eleitorais. Aliás, ele só pensa nisso o tempo todo, é 24 horas há 4 anos fazendo isso, né? Então, ele coloca o interesse dele, o interesse mesquinho eleitoral, acima da vida das pessoas. Portanto, entre essas 687 mil vítimas fatais da Covid, não há nenhuma dúvida em apontar que parte significativa tem a assinatura. Lá no atestado de óbito, além de Covid-19, tem que aparecer Jair Messias Bolsonaro como causa da morte. Porque ele, aliás, ele e os seus apoiadores, inclusive na minha categoria, aquilo que eu chamo de milícias de jaleco, que são aqueles médicos que ainda hoje sustentam, né, as hipóteses esdrúxulas, criminosas do Bolsonaro, como, por exemplo, da cloroquina. Ontem, o Conselho Federal de Medicina organizou um ato lá no Congresso Nacional, pagou, inclusive, para que muitos médicos fossem com recurso nosso da categoria participar daquela farsa, para escutar um jornalista defender cloroquina e eles aplaudirem. Quer dizer, é um escárnio com médicos, médicas, com enfermeiros, agentes comunitários de saúde, com todo mundo que colocou a sua vida em risco, colocou a das suas famílias em risco para defender a vida da população brasileira, né? Então, é contra isso que esse grupo de ex-dirigentes se insurge e conclama a população brasileira a refletir, né? O SUS não terá como sobreviver, né, frente a essas ameaças, seja pelo subfinanciamento, mas seja pela ação insidiosa de desmontagem, porque eles não acreditam na ciência, eles não acreditam na vida, né? E, portanto, um sistema que tem como princípios cuidar de todo mundo, né, tratar as pessoas a partir dos principais, dos fundamentos da ciência, não tem espaço, e vai ser passada para o mercado. E é claro que no mercado os pobres ficam de fora mesmo, né? Exato. Kiora, a gente tem um minutinho e eu queria aproveitar a tua presença aqui no jornal para você esclarecer a respeito sobre o projeto Mais Especialistas, né? A verdade, por que não saiu do papel. E você era ministro, eu queria que você falasse, esclarecesse. Você consegue aí, com o seu poder de síntese, em 1 minuto? 1 minuto. Né? Nós, quando eu ainda era ministro, em 2015, nós elaboramos o programa Mais, na verdade chamava Mais Especialidades, né, que previa que nós trabalharíamos juntos com os municípios, com os estados, com as santas casas, com os hospitais universitários, para enfrentar esse principal gargalo que a população tem, que é acesso às consultas especializadas, aos exames e aos procedimentos. Na época, algumas entidades médicas já reacionárias, já armando toda a participação que tiveram no golpe, começaram a fazer uma certa confusão. Por quê? Porque a lei de 2013 do Mais Médicos exigia que fosse construído um cadastro único de especialistas. Muito rapidamente, Marilu, o cadastro único de especialistas era o seguinte: o MEC tinha um cadastro de especialistas por conta da residência médica oficial. Quando alguém se forma cardiologista, ele tinha lá o registro. A Associação Médica Brasileira tinha lá um outro cadastro de especialistas, que não era o mesmo do MEC. O Conselho Federal de Medicina tinha um outro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tinha um outro e o Ministério da Saúde tinha um outro. Nenhum cadastro conversava com nenhum. Então, a lei determinou que fosse criado um cadastro nacional de especialistas. Para quê? Para unificar a base de dados. Quando a gente começou a fazer isso, as entidades médicas reacionárias, lideranças, são bolsonaristas, que estão agora fazendo propaganda de novo para o Bolsonaro, etc., fizeram a seguinte jogada. Eles disseram, esse Mais Especialidades, esse cadastro, é porque o Ministério quer titular os médicos especialistas sem fazer residência. Isso nunca foi verdade. É uma mentira, é uma fake news, né? Então, nós não só rebatemos lá atrás,
tanto que foi feito um decreto. Aliás, o Mandetta era deputado federal na época e participou, junto com a AMB, com o CFM, da elaboração desse negócio. Então, nós fizemos um decreto e agora, na campanha do presidente Lula, nós nos comprometemos novamente a montar uma especialidade que não foi em prática por conta do golpe de 2016, que já chamado em 2015. Tá? Portanto, assim, esse terror que os médicos estão recebendo, né? Vai voltar, vão dar título de especialista, não é verdade. A residência, o nosso compromisso é garantir residência, se possível, para 100% dos médicos formados, porque nós entendemos que ela é fundamental para melhorar a qualidade da formação dos médicos da nossa população. Em síntese, em 1 minuto é isso. Perfeito, passou aqui no teste. Valeu, Chioro, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você e a gente volta a se falar a qualquer momento, viu? Conte sempre com a gente, forte abraço. Um abraço. Falamos aqui com Arthur Chioro, médico sanitarista, formado há 36 anos, ele que é professor da Escola Paulista de Medicina Unifesp, ex-ministro da Saúde. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.